Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Evangelho e exclusivismo. Lição 18. Ensina-nos Kardec, no capítulo 15, que o Evangelho segundo o Espiritismo e fora da caridade não há salvação. E assenta esta máxima em alicerces seguros. A máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Seja qual for a maneira que meu irmão escolher para se aproximar do nosso Pai Celestial, a mim, como cristão, cabe estender a mão e orar uns pelos outros. Igualdade e liberdade de consciência são princípios inseparáveis da verdadeira caridade. Respeito o outro, seu pensar, seu livre agir, sabendo que os caminhos se multiplicam e o bem não é prerrogativa de nenhuma denominação. Iniciemos assim com um trecho do livro Roteiro. Quase todos os santuários religiosos, divididos entre si na esfera dogmática, isolam-se indebitamente, disputando privilégios e primazias. E até mesmo nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escola, desde os primeiros séculos de sua constituição. Em nome do Cristo, muitas vezes a tirania política e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram a morte. Eu nasci em família evangélica e ainda na minha infância fui apresentado e convidado a ter em Jesus um amigo para todas as horas. O Jesus que conheci dentro de uma igreja evangélica não é diferente do Jesus que hoje abraço dentro da doutrina espírita. Ao contrário, estreitamos laços, conheço-o melhor e sigo com toda a força do meu ser. O Jesus que conheci dentro de uma igreja acolheu-me quando tive dúvidas, consolou-me quando pelas portas da morte precisei despedir-me de afetos queridos. Este mesmo Jesus conduziu-me por estradas profundamente consoladoras quando conheci o Espiritismo. Porém, Ele é o mesmo em todos os lugares. Somos nós, os homens, que mudam o seu olhar e o seu entendimento. O consolo e a paz profundos que uma vivência com Jesus e o seu Evangelho de luz nos dá, havendo sinceridade em nossos corações, independe do lugar ou do credo religioso que professamos. O Espiritismo, porém, não é bem visto por muitos e ainda hoje há quem atribua-lhe vinculações com o mal, não obstante suas reiteradas ações em prol da caridade, seja material ou mesmo espiritual. O grande problema é que este movimento de fora para dentro, de rejeição da doutrina espírita, aos poucos vai fazendo o caminho inverso. E vemos muitos irmãos criticando e desprezando concepções e doutrinas diferentes do Espiritismo. Se isto persistir, nos perderemos afastando-nos do propósito de resgatar o cristianismo primitivo e levar a caridade à bandeira. A lição é clara e límpida, e precisamos corrigir nosso caminhar para ajustar-lhe aos ensinamentos de Jesus, como nos ensina Emmanuel nesta valorosa lição. Aprendemos então com a história, eis que Emmanuel nos traz fatos relevantes que marcaram o caminhar da humanidade. Antes disso, porém, recordemos da fala de Nelson Mandela: sonho com um dia em que todos se levantarão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos.
pretendo representar o mestre que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça do pretendendo representar o mestre. O imperador Focas estabelece o papado em 607, exalçando a vaidade romana, supondo agir na condição de seus defensores. Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa organizam em 1096 um exército de 500.000 homens e estimulam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação de terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra. Acreditando preservar-lhe os princípios salvadores, Gregório IX, em 1231, consolida o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé religiosa. Convictos de garantir-lhe a doutrina, os sacerdotes punem com o suplício e com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário, quais sejam Giordano Bruno e João Hus. Flávio Focas Augusto foi imperador bizantino de 602 a 610. Sucedeu ao imperador Maurício I e foi derrubado por Heráclio e seu pai, Heráclio o Velho, depois de ter sido derrotado na Guerra Civil. Em 602, tendo fomentado a inquietação entre as legiões, mediante reformas com o intuito de reduzir as despesas com manutenção, Maurício ordenou ao exército dos Balcãs, então em campanha contra os ávaros, que passasse o inverno a norte do Danúbio, ou seja, do lado não fortificado do rio. Por entre revoltas generalizadas de Edessa à Europa, o exército dos Balcãs revoltou-se quase imediatamente e pôs-se em marcha a caminho da capital, comandado por Focas. Em um mês apenas, o governo de Maurício caía, o imperador abdicava e fugia da cidade, e os verdes aclamaram Focas imperador. Foi coroado na igreja de São João Batista, e sua mulher Leôncia recebeu o título de Augusta. Maurício, que pequena ameaça era, foi arrancado ao seu refúgio monástico em Calcedônia e assassinado, juntamente com seus 5 filhos. Disse que estes, perante os olhos do pai, os cadáveres foram atirados ao mar, e as suas cabeças, exibidas em Constantinopla antes de Focas organizar um funeral cristão para os restos do seu profundamente religioso antecessor. Eis o exemplo que Emmanuel nos traz, alertando contra o perigo da vaidade. O poder tem nuances diversas. Uma delas é colocar a pessoa em destaque, criando a ilusão de que se está acima da grande massa. Dizem os filósofos que se queremos conhecer a verdadeira personalidade de alguém, é preciso dar-lhe poder, pois este revela as profundezas da alma, para o bem ou para o egoísmo. Mais do que um exemplo histórico, Emmanuel vem nos alertar para este engano tão comum, ainda hoje em nosso meio. Não apenas os detentores de mandatos públicos, mas até mesmo um dirigente de uma casa espírita pode mostrar-se caridoso ou, infelizmente, deixar fluir seus sentimentos de vaidade, achando-se acima ou melhor do que seus irmãos. Outro exemplo que Emmanuel nos oferece é de Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa, que organizam em 1096 um exército de 500.000 homens e estimulam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação de terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra. Em nome do Cristo, o homem reuniu um exército para cometer atrocidades, crimes, esquecendo-se das legiões do Mestre amado, que nunca precisou de lugares ou relíquias para realizar o bem, rejeitando o culto exterior para convidar o homem a olhar para si e descobrir o amor. Eis o que nos relatam os historiadores. Reportando-nos ao século XI,
As cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente, e no fim do referido século, preparam-se as primeiras jornadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição, que saiu dos centros mais civilizados, sob o comando de Pedro o Eremita, não chegou aos Antártida da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon, com seus irmãos e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de reunirem-se em Constantinopla, demandaram Nicéia com um exército de 500.000 homens. Depois da presa de Nicéia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma de triunfo. Ali, fizeram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa de rei. Mas o duque de Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio colocarem nas mãos um cetro de ouro, quando Cristo tivera tão somente, nas mãos augustas e compassivas, uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro. Organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e dos hospitalários. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Prossegue este verdadeiro relato histórico, nos falando da criação de outro profundo engano na história do cristianismo, a criação da Inquisição por Gregório IX. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte, pena benéfica e consoladora, em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Livro O Consolador, de Emmanuel. Sabe-se que o livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, trata justamente do resgate do espírito de Gregório. Em 1959, perguntamos ao médium Francisco Cândido Xavier: o Gregório de Libertação será quem muitos pensam que seja?
Sim, respondeu o médium diamante. Trata-se de Gregório IX, que não se emocionou com a presença física de seu contemporâneo Francisco de Assis e criou o Tribunal da Inquisição. Por fim, nesta viagem histórica que Emmanuel nos proporciona, fala-nos de Giordano Bruno e de John Hus. Giordano Bruno, Nola, Reino de Nápoles, 1548. Foi um teólogo, filósofo, escritor e frade dominicano italiano, condenado à morte na fogueira pela Inquisição Romana. Congregação da Sacra Romana e Universal Inquisição de São Pedro, com acusação de heresia ao defender erros teológicos. Jan Hus, ou John Hus, nasceu em 1369 e faleceu em 1415. Foi pensador e reformador religioso. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe, e seus seguidores ficam conhecidos como os hussitas. A Igreja Católica não perdoou tais rebeliões e ele foi excomungado em 1410. Condenado pelo Concílio de Constança, foi queimado vivo e morreu cantando um cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um precursor do movimento protestante, a sua extensa obra escrita concedeu-lhe um importante papel na história literária tcheca. Também é responsável pela introdução do uso de acentos na língua tcheca, por modo a fazer corresponder cada som a um símbolo único. Hoje em dia, a sua estátua pode ser encontrada na Praça Central de Praga, a praça da Cidade Velha. Segundo o distinto pesquisador espírita Canuto Abreu, a notícia de Jan Hus ter reencarnado como Allan Kardec veio em 1887, através da psicografia da médium Hermance do Fax. Notemos assim a modéstia e a humildade de Kardec, que nunca se referiu em vida a este fato. A preciosa fonte desta notável informação estava em 1921 na livraria de Lei Marie, onde o Dr. Canuto a copiara. Em 1925, passou para o arquivo da Maison des Espírites, tendo sido destruída pelos alemães em 1940, durante a invasão de Paris. Em belíssima mensagem que se encontra em Remador de setembro de 1978, o espírito Humberto de Campos, através do mediunato de Chico Xavier, registra um momento sublime em que Jesus se dirige a Jan Hus, antes de reencarnar como Allan Kardec, numa assembleia de espíritos elevados no plano espiritual, planejando o século XIX sob as diretrizes do Cristo. Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo, no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado Jan Hus e falou generosamente: não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema de comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. A Assembleia de Orientadores das Atividades Terrestres estava comovida, e ao passo que o antigo campeão da verdade e do bem se sentia alarmado de santas emoções, Jesus continuava: é indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O Evangelho do Amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo. Abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras
que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terreno, o abnegado Jan Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí, há algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon por trazer a divina mensagem. Espírito devotado, jamais olvidou o compromisso sublime. Ao fim da laboriosa tarefa, o trabalhador fiel triunfara. Em breve, a doutrina consoladora dos espíritos iluminava corações e consciências nos mais diversos pontos do globo. Allan Kardec não somente pregou a doutrina consoladora, viveu. Não foi um simples codificador de princípios, mas um fiel servidor de Jesus e dos homens. A história nos ensina que Jesus nos cuida, encaminhando sempre seus abnegados trabalhadores, a fim de que acertemos o passo, corrigindo os desacertos de outrora. Sigamos em frente com a lição. Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Afirma não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe fiel cumprimento. Não hostiliza, senão a perversidade deliberada. Não guerreia, não condena, não critica. Novamente, Emmanuel nos mostra, primeiramente, que o Cristo não fez. Não obstante, muitos de nós vacilamos. Não critica, não condena, não guerreia. Conhece-nos profundamente. Sabe que somos espíritos imperfeitos transitando em um mundo onde o mal ainda prevalece e tem paciência com nossos desatinos. A conduta de Jesus para conosco é profundamente amorosa e nela encontramos todos os dizeres de Paulo de Tarso em sua célebre carta aos Coríntios. O amor é sofredor e bonito. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, não se folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falta. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 10. Continua Emmanuel mostrando-nos agora os aspectos positivos da conduta de Jesus, ou seja, o que ele fez enquanto esteve entre nós. Combate o mal, socorrendo-lhe as vítimas, dá-se a todos. Ensina com paciência e bondade o caminho real da redenção. Começa o ministério da palavra, conversando com os doutores do tempo, e termina o apostolado, palestrando com os ladrões. A ninguém desdenha, e os transviados infelizes lhe merecem a mais calorosa atenção. Prepara o espírito dos pescadores para os grandes cometimentos do Evangelho, com admirável confiança e profunda bondade, sem exigir-lhes qualquer atestado de pureza racial. Auxilia mulheres desventuradas com serenidade e desassombro, em contraposição com os preconceitos do tempo,
trazendo-as de novo à dignidade feminina. É interessante esta didática de Emmanuel, oferecendo-nos a oportunidade de refletir sobre os nossos desenganos, mostrando-nos que o Cristo nunca agiu assim. De igual forma, não nos deixa sem o caminho, mostrando-nos que o verdadeiro cristão socorre, ensina, conversa com todos, a todos dá atenção, é bondoso, levanta-nos de nossas misérias e nos convida a recomeçar. Ao invés de revermos a nossa conduta, é hoje porta que se abre. Deixemo-nos invadir por este sublime amor que nos remete a uma conduta mais fraterna, caridosa. Encerra a lição. Não busca títulos, e sim inclina-se atencioso para os corações. Nicodemos, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele a mesma expressão afetiva. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da boa nova. Isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana, fadado naturalmente a desaparecer, porque na realidade nenhuma doutrina, quanto o cristianismo, trouxe até agora ao mundo atormentado de viver os elos de amor e luz, da verdadeira solidariedade. Atribui-se a Napoleão um dizer que corrobora esta fala de Emmanuel, em que ele próprio, já no fim de sua vida, reconhece que apenas o amor permanecerá. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso gênio, a base da força. Só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor. E até hoje, milhões de homens morreriam por ele. Seja o amor, nossa bandeira de luz. Fraterno abraço e até o próximo estudo.